Tem que ter o conhecimento, né, Bernardo? Eu conversava outro dia aqui com a psicóloga Marina Saraiva. A gente falava do Janeiro Branco, da saúde mental e tudo mais, e ela dizendo que muitas vezes o paciente chega lá para falar com o psicólogo. Eu tenho esquizofrenia, eu tenho isso, tenho aquilo, mas como é que você sabe que você tem isso? Eu vi na bula do remédio que o médico me receitou. Eu tô com TDAH. Mas como é que você sabe que você tem? Eu fiz um teste na internet. Não adianta, né? Você tem que ter o olhar clínico do profissional, né? O exame, ele ajuda demais da conta, o profissional. A gente acabou de ressaltar a importância que é de ter os equipamentos precisos, de ponta, mas nada substitui o toque, o olhar, o conhecimento e a conversa do profissional com o paciente, né? Com certeza. Eu tenho até uma frase, né, que é muito consagrada, que é o seguinte: a clínica é soberana. O que significa isso? Os pacientes hoje em dia têm mania de chegar no consultório. Eu pergunto, e aí, o que está acontecendo? Não me fala nada, já pega a ressonância e já coloca na mesa assim: aqui, doutor, eu vim por causa disso aqui, ó. Tô com 3 hérnias de disco. Então, eu explico, gente, uma ressonância de coluna acima de 30 anos é quase impossível você ter uma ressonância normal. Todos nós vamos ter alguma alteração. Será que aquela alteração ali tem a ver com o seu sintoma? Essa é a pergunta. Então, quem define isso, na verdade, é o exame físico que você vai fazer. Então, eu não olho o exame, eu primeiro faço o exame físico. Vamos ver as características da sua dor, para onde que ela está indo, está irradiando, em qual dermátomo, qual faixa aqui de nervo que ela está descendo. Então, às vezes, antes de ver o exame de imagem, eu já sei que o paciente tem uma hérnia L5, S1, eu só vejo a ressonância aqui para confirmar. Então, isso aí também faz parte. Para você ter uma boa indicação cirúrgica, esse exame físico seu é imprescindível. Então, isso é o mais importante. É igual você falou, conhecimento médico, o cara estudou para aquilo ali. Lógico, eu falo com os pacientes também, todos os pacientes que têm uma doença, eles têm que saber profundamente o que é aquela doença, o que está acontecendo com ele. Até porque eu quero operar o paciente, ele tem que entender o que eu vou fazer com ele, eu vou invadir o corpo dele. Ele tem que estar ciente disso e tem que entender o que eu vou fazer. E tem uma coisa que eu tenho ouvido muito ultimamente, tem acontecido, às vezes você faz o exame em determinada clínica, dá um quadro ali que te assusta. Aí você vai pegar uma segunda opinião com outro profissional e faz em outra clínica que tem um equipamento mais avançado, você não tem nada. É o que você falou, às vezes você assusta que tem lá 3 hérnias de disco, igual você falou, acima dos 30 anos é pouco provável que ninguém vai ter essa hérnia de disco, mas em outras situações que às vezes pode ser um caso mais grave, a pessoa fica doida, até que ela pega essa segunda opinião. Então é aí que entra o profissional no meio, né? E ele tem que saber lidar com isso, que por exemplo, no seu caso, que está lá todo dia praticamente dentro do centro cirúrgico, seja aqui ou em outras cidades, fazendo cirurgia e tudo mais, por mais competência, por mais qualificação que busque e tudo mais, para vocês é um procedimento normal. Vocês se prepararam para isso, se capacitaram para isso. Mas para o paciente que está lá e para a família não tem nada normal. É ansiedade, é medo, é tensão. Como a gente falou, qualquer procedimento tem risco, e isso todo mundo tem que saber, tem que estar ciente. Essas questões, elas têm que ficar nisso. Por exemplo, um exame, você está grave. O outro, você não tem nada. Então, quer dizer, isso eu tive exemplos recentes aqui de pessoas que vieram me contar. Então, é onde a gente fala, tem que valorizar muito o profissional, não só a imagem. Com certeza, né? E como a gente hoje está vivendo uma febre de escolas de medicina, né? Muita gente formando, muita pós-graduação também, então a gente tem que procurar mesmo, né? Saber quem são os profissionais, qual que é a formação, isso aí, e a própria cidade também tem que valorizar esses profissionais bons também, segurar dentro da cidade, né? Então hoje eu vejo assim, lá no hospital mesmo, que um tempo atrás, né, muito tempo atrás, o pessoal ficava meio assim, síndrome do vira-lata também, né, Geraldo? Falava assim, vou operar no Hospital Nossa Senhora da Conceição, acho que eu vou para Divinópolis, vou para BH. Hoje eu não estou vendo isso mais. Até mesmo meus pacientes de convênio, até hoje eu não tive nenhum caso que o paciente que sabe que eu opero em Divinópolis também, que me pediu para ir para lá. Todos ficam aqui em Pará de Minas, pela segurança que eles estão vendo aqui no hospital, entendeu? A equipe de anestesia nossa é excelente, a enfermagem é excelente, os técnicos de enfermagem, o pessoal da recepção recebe bem, consegue conversar direitinho lá com os familiares, sabe? É um serviço bem feito que está sendo feito. Eu vou te dar um exemplo aqui, né? Claro que cada um tem seu jeito.
eu tô com 53 anos. Quando eu tinha uns 4, 5 anos mais ou menos, meu pai ele tinha muita cólica de rins. E aí determinaram que ele tinha que passar pela cirurgia. E aí decidiu fazer aqui. Me disseram, eu não sei, não tem como comprovar isso, às vezes até o hospital tem isso, mas eu nunca procurei, que foi a primeira que foi feita aqui de rins. Foi a época, me parece, o Dr. Zé Lopes, que tinha acabado de voltar lá do Reino Unido, na época, e Dr. Francisco. Todo mundo, você é doido, você não faz aqui não, vai para Belo Horizonte, tem muito risco. Pensa nisso, o quê? 48 anos atrás, quase 50 anos atrás. Não, eu vou fazer aqui, se tiver que dar certo, vai dar certo. E ele fez. A única coisa que ficou nele foi o corte, que naquela época era mais invasivo, era bem maior. Nunca mais meu pai teve problema de rim. Ele morreu por outras situações. Morreu esse 2 de maio agora, completa 10 anos. Mas de rins, nunca mais teve esse problema. Feito aqui, no Hospital Nossa Senhora da Conceição. É assim que a confiança vai sendo ganhada desse jeito, né, Geraldo? A gente tem que mostrar que está dando certo, né? Os pacientes saem do bloco, vão contar para a família, para os amigos, aí o pessoal começa a ficar... Cirurgia de coluna mesmo também, antigamente todo mundo tinha pânico. Meu pai mesmo teve uma hérnia de disco. Aí eu falava, pai, esse caso seu é de cirurgia e tal. Ele, mas eu conversei com o Uber ali agora, e ele falou comigo que tem o risco de ficar paraplégico. Meu pai falando isso comigo, que sou cirurgião de coluna. Aí você pensa, né? Então, assim, depois operou, o cirurgião perguntou por que não tinha sido operado antes, entendeu? Então, é difícil, assim, a confiança é aos poucos. É porque aqui não é diferente, né? É importante a gente falar disso, porque antigamente a cirurgia de coluna ela era muito difícil, né? A recuperação era muito grande, muito invasiva, demorava muito tempo para a pessoa se recuperar. E hoje, por essas imagens que você mostrou, outras conversas que nós já tivemos, evoluiu muito, né? Hoje é bem menos invasivo, as situações que praticamente ali, guardadas as devidas proporções, você sai da mesa de cirurgia e já vai para casa quase, você não vai ficar ali internado muito tempo, você não vai ficar ali numa posição só na cama durante 2 meses. Restrito, né? As pessoas precisam saber disso, né? Que às vezes fica sofrendo à toa. Mudou muito, né? Então, assim, isso faz a gente ter mais segurança nos procedimentos, mas também a gente não pode nos dar a liberdade de ficar indicando demais também. Então, o tratamento conservador ainda continua mais importante, sabe? Isso é importante a gente ter, que tem paciente que tá com dor e acha que tem que operar alguma coisa que a cirurgia vai resolver o problema. Mas não, a gente tem que ter uma indicação cirúrgica muito boa. Senão o paciente sai pior do que ele entrou. É o caso que você citou anteriormente, né? De pacientes que às vezes no AME atende, indicação é de cirurgia. Quando analisa mais a fundo, não. Uma fisioterapia vai resolver o seu problema, não tem necessidade nenhuma de passar pelo processo cirúrgico, né? Exatamente. Então a gente volta a falar, bater na tecla do conhecimento profissional, do quanto que é importante.